A função PROC-V do Excel é usada para pesquisar valores em uma tabela e retornar valores correspondentes em uma coluna adjacente. Ela é amplamente utilizada em análise de dados, planilhas financeiras e gerenciamento de inventários, permitindo que os usuários encontrem informações específicas rapidamente em grande quantidade de dados. Com a função PROC-V, é possível automatizar a pesquisa e recuperação de informações, economizando tempo e aumentando a eficiência no trabalho com planilhas. Eu sou Fábio, bem-vindos a Excel Sem Medo. Oi, gente. No vídeo de hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre a função PROC-V, uma das mais importantes do Excel. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos começar. A função PROC-V é uma das mais importantes do Excel, tá? Então seria bem interessante vocês aprenderem de fato como funciona. Vou mostrar aqui o que é a função PROC-V. Ele é uma procura vertical. Então o que seria a procura vertical? A gente vai informar uma matrícula aqui, tá? E a gente quer que ele traga o nome, a turma, a nota e a situação final desta matrícula aqui. Então como é que ele vai trabalhar? Ele vai pegar esta informação da matrícula e vai fazer uma procura na vertical, na coluna de matrículas. Tá? Então ele vai sempre procurar de cima para baixo. Ele vai vir aqui, ó, localizou a matrícula. Tá? Localizando a matrícula, ele vai trazer as informações correspondentes nas colunas posteriores, nas colunas da direita, em relação à matrícula. Tá? Então, o que acontece? É bem importante que esta célula de procura, essa célula de referência, seja a primeira coluna da tabela. Tá? A primeira coluna da matriz que vocês vão informar. Por quê? Porque se ela tivesse aqui, ó, tipo a matrícula tivesse aqui no meio, ele não ia trazer as informações que estão à esquerda, vai trazer somente as informações que estão direitas na coluna de referência. Tá? Então, como é que funciona a fórmula? A gente vai colocar igual PROC-V, né? Procura vertical. Ó, o valor procurado, que é a nossa referência, vai ser esse aqui, a matrícula que a gente formar aqui. Vamos botar um F4 aqui para deixar uma referência absoluta, tá? Se vocês não lembram o que é referência relativa e referência absoluta, a gente tem um vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima, para vocês dar uma olhada. Isso é bem importante você saber o que é uma referência relativa e uma referência absoluta, tá? Então, depois de colocar aqui a matrícula, a gente vai dar um ponto e vírgula, e ele vai pedir a matriz da tabela, tá? Que seria a nossa tabelinha aqui. Um F4 de novo para deixar como referência absoluta, né? Ponto e vírgula, e ele vai pedir o número do índice da coluna. O que a gente está procurando? A gente está procurando agora o nome. O nome, ele está na segunda coluna. Então, nosso número de índice de coluna é a coluna 2. Então, a gente vai colocar o número 2, depois ponto e vírgula, e ele pede para procurar um intervalo. O que é esse procurar um intervalo? Ele vai trazer a correspondência verdadeiro ou falso, tá? Então, a gente vai colocar sempre o zero que corresponde ao falso. O falso é a correspondência exata. Então, o que é isso, tá? Ele vai sempre trazer o valor que ele localizar na planilha, de acordo com a informação que a gente colocar. Tá? Então a gente vai colocar uma matrícula aqui, localizando essa matrícula, ele traz o valor. Tá? Se a gente colocar que seria a correspondência verdadeira, ele vai trazer uma correspondência aproximada. Tá? Então, se a gente colocar um número próximo da matrícula que a gente quer ele localizar lá, ele vai dizer que aquele lá é o próximo e vai colocar. Ou seja, muito provavelmente traga a informação errada. Colocando zero, que é a correspondência exata, no momento que você colocar uma matrícula, por exemplo, que não exista, ele vai dar erro. Ele não vai trazer um número aproximado. Tá? Então aqui a gente vai fechar o parênteses e dar o Enter. Ó. Ele trouxe a informação. A matrícula 10-20-30, o nome do aluno que corresponde a essa matrícula é Amanda. Então a gente pode copiar aqui a nossa fórmula para as demais colunas, né? E colocar o que a gente quer agora. A gente quer a turma. A turma está na coluna 3, então a gente troca o 2 pelo 3 aqui. Ele já traz a turma da Amanda. A nota está na coluna 4, então a gente troca o 2 pelo 4. E ele traz que a Amanda tirou nota 9. E a situação está na coluna 5, então a gente troca o 2 pelo 5. E a situação da Amanda é aprovada. Tá, então aqui, se a gente colocar uma outra matrícula, 100043, ele vai localizar da seguinte forma, ele vai pegar essa matrícula, vai pesquisar aqui, né? No caso, pesquisou aqui, ó, achou. Achou, ele traz as correspondências que estão à direita da matrícula
que seria o nome, a turma, a nota e a situação final. Tá? Então, no caso aqui é Diana Almeida, turma 101, nota 7,8, situação aprovada. Se a gente colocar aqui, ó, 107099, ele traz as informações do Jairo. Jairo Gomes, turma 103, nota 6,7 em recuperação. Se a gente colocar uma matrícula que não existe, botar 110000, ó, ele dá erro. Tá? Se vocês colocassem lá como verdadeiro, lá no final, a informação que em vez de 0 colocar 1, ele ia trazer uma informação aproximada. Quer ver? Ó, ele ia dizer que a matrícula 110000 é do Vitor Carvalho. Vitor Carvalho. Não, não é do Vitor Carvalho. Tá? Então ele dá a informação errada. Então, aqui sempre coloca 0. Tá? Que daí aqui, ó, não existe essa matrícula, ele dá erro, você sabe que não existe. Tá? Se você botar a matrícula do Vitor Carvalho, ele vai trazer Vitor Carvalho. Tá bom? Bom, então aqui na segunda planilha eu trouxe um outro exemplo. Ó. Como eu falei para vocês, a matrícula ela não é a primeira coluna, ela é a segunda. Então se vocês botar aqui, ó, pesquisar pela matrícula, quer ver? Igual PROC-V, abre parênteses, o valor procurado é esse que a gente quer, né? Se colocar aqui ó, a matriz, lembre-se que é sempre a partir do valor procurado, tá? O nome está na segunda coluna, 0. Ó, Amanda Cardoso. Ó, a turma, a gente não tem como procurar, porque a turma, como é que a gente vai colocar aqui, ó? Ela está antes da matrícula, não tem como colocar, a gente não pode colocar ali -1, por exemplo. Ó, se a gente colocar -1, ele dá erro. Tá? Então, sempre atentem. O valor procurado, a coluna do valor procurado, ela tem que ser sempre a primeira coluna da matriz. Tá? Então, para corrigir isso aqui, a gente teria que copiar essa coluna, vamos recortar ela, Ctrl X, e colar, inserir células recortadas aqui, ó, que daí ele inverte. Aí já arrumou a nossa fórmula, tá? Só que agora o nome está na terceira coluna, então a gente tem que botar aqui 3. A turma está na segunda, a nota permanece na quarta e a situação permanece na quinta. Então aqui a gente já corrigiu o problema que nós tínhamos ali, tá? Então se botar outra matrícula 112300, ele já traz as informações da Lisandra. Se botar aqui 101888, ele já traz as informações da Cássia. E assim por diante. Tá? Então seria isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido, porque essa aqui, como eu disse, é uma das funções mais importantes do Excel, muito utilizada. Tá? Então é importante que vocês saibam fazer. Peço também que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.